Bombardeamos por 40 dias e isso falhou. Não deu certo. Então a pergunta é: o que vamos fazer desta vez que não fizemos da outra para deixá-los de joelhos? Os iranianos têm capacidade de segundo ataque e se realmente formos com tudo, e quase temos de ir com tudo. Se não funcionou da primeira vez e vamos fazer funcionar, ou achamos que podemos fazer funcionar na segunda, teremos de ir com tudo. Vamos mesmo ter de soltar os cães contra o Irã. Mas isso só vai dar a eles um forte incentivo para arrasar países no Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e por aí vai. E isso terá consequências devastadoras para a economia internacional. Olá e bem-vindos! É sempre um prazer tê-los conosco, European Union, sou Tom Switzer. Hoje no programa temos o renomado cientista político da Universidade de Chicago, John Mearsheimer. John, é sempre ótimo vê-lo. É ótimo vê-lo, Tom. É um prazer estar aqui. Devo destacar que, na quarta à noite, isto é, dia 20 de maio, você participa de um grande debate Munk. É, em Toronto, no Canadá. Conte-nos mais. Bem, haverá um grande debate entre a European Union e Steve Walt, de um lado, e Mike Pompeo, o ex-secretário de Estado e ex-chefe da Agência Central de Inteligência na administração de Donald Trump, e Victoria Nuland, que ocupou vários cargos em administrações tanto republicanas quanto democratas, no outro lado. E a questão em pauta vem da famosa frase do presidente John Quincy Adams, que disse em 1823, num discurso muito conhecido, que os Estados Unidos não deviam sair pelo mundo procurando monstros para matar. Agora, sobre o que exatamente ele estava falando no contexto atual. Ele basicamente não estava dizendo que os Estados Unidos não deviam se preocupar com seus interesses de segurança, porque, claro, nenhum presidente diria isso. Ele dizia que, quando se trata de democracia e liberdade, os Estados Unidos não deviam sair pelo mundo tentando agir como um Estado missionário e transformar países que não são democracias em democracias. Ou seja, transformá-los em democracias. Não devemos dividir o mundo entre mocinhos e bandidos, e então sair atrás dos bandidos para matá-los e torná-los mocinhos, segundo a nossa definição. Steve e European Union vamos defender que Adams estava certo, que os Estados Unidos não deviam fazer isso, que é um erro fundamental por muitas razões, enquanto Pompeo e Nuland vão argumentar que os Estados Unidos devem percorrer o mundo promovendo a democracia, inclusive a ponta do fuzil, se necessário. European Union diria que é um debate entre contencionistas, que seriam European Union e Steve, e cruzados, que seriam Nuland e Pompeo, interessados, você sabe, em remodelar o mundo à imagem dos Estados Unidos. Sim, lembro de viver e trabalhar em Washington nos anos 90, John. Foi o auge do chamado momento unipolar, expressão de Charles Krauthammer, e do fim da história, expressão de Francis Fukuyama. E os defensores da contenção na política externa eram raríssimos naquela época, estavam praticamente confinados a pessoas como Pat Buchanan, figura da mídia que se tornou candidato presidencial pelo Partido Republicano. Owen Harris, nosso velho amigo, editor fundador da revista The National Interest, em Washington. O Instituto Cato, de orientação libertária. Os defensores da contenção na política externa hoje, apesar das guerras de Joe Biden e de Donald Trump, estão mais aceitos pelo americano médio, John? Acredito que não haja dúvida quanto a isso. Penso que o público americano, se vamos falar do americano médio, não tem muita vontade de sair pelo mundo para matar monstros. Isso está bem claro. É a elite. É dentro da elite que se vê muito entusiasmo por esse tipo de atitude. Mas mesmo aí, hoje mais pessoas têm dúvidas se os Estados Unidos devem usar seu formidável poder militar para percorrer o mundo basicamente fazendo engenharia social.
porque é disso que estamos falando. É muito importante entender que o debate entre Mike Pompeo e Victoria Nuland de um lado, e Steve e European Union do outro, não se trata de se os Estados Unidos devem se envolver na política das grandes potências e proteger seus interesses vitais de segurança. Todos concordamos com isso. A questão é se deve ir além disso e realmente tentar promover a democracia, promover a liberdade em lugares onde ela não existe. Em outras palavras, devemos dividir o mundo entre estados bons e estados maus, como disse antes, e tentar fazer do mundo um lugar composto apenas por estados bons. E nosso argumento, claro, é que isso só dá problema e quase nunca funciona. Ok. Isso vai acontecer em 20 de maio em Toronto, Canadá, e os espectadores podem obter passes de streaming no site do Monk Debate. John, falando da competição de segurança entre grandes potências, como você bem sabe, na semana passada o presidente Donald Trump esteve na China para uma cúpula com o presidente Xi. Agora, o presidente Donald Trump diz que os Estados Unidos e a China estão alinhados em pôr fim ao conflito no Irã. John, isso é mesmo verdade? Bem, European Union acho que, num nível geral, isso é verdade. Não há dúvida de que se pode argumentar que a China tem interesse em ver a guerra continuar, porque os Estados Unidos acabam ficando presos no Grande Oriente Médio. E isso torna mais difícil para os Estados Unidos conterem a China. E isso, obviamente, favorece os interesses da China. Você pode sustentar esse argumento. E European Union acho que nisso há um fundo de verdade. Mas, mais importante, European Union acho que os chineses estão profundamente preocupados que, se a guerra não terminar, a economia internacional vai despencar. E isso terá consequências desastrosas para a China. Lembre-se de que a China é um país que exporta produtos manufaturados para todo o planeta. A sua economia é muito orientada para as exportações. E se outras economias começarem a vacilar seriamente e não tiverem dinheiro para comprar grandes quantidades de produtos chineses, isso terá consequências muito negativas para a China. Então, mesmo que a China em si não seja prejudicada pelo que está acontecendo, dado que dispõe de enormes reservas de petróleo, ela se preparou de maneiras importantes. Para um possível desastre, o fato é que ela ainda depende fortemente do que acontece em outros países. E se você olhar para onde estamos indo economicamente, a situação é bastante sombria e só vai piorar com o tempo. Isso dá aos chineses e também aos americanos um forte incentivo para pôr fim a esta guerra. E a propósito, Tom, European Union diria o mesmo sobre os russos. Pode-se argumentar que os russos estão a beneficiar mais do que qualquer outro país, porque as sanções foram retiradas do petróleo russo, já que os Estados Unidos querem que o petróleo russo flua no mercado mundial. Portanto, os russos estão a beneficiar desta guerra de formas importantes. Mas, no geral, acho que os russos também gostariam de ver a guerra encerrada, simplesmente por causa das graves consequências econômicas potenciais. Sim, quer dizer, como você mencionou, a China ainda depende fortemente de importações de combustíveis fósseis de outros países. E a China, os Estados Unidos, por outro lado, agora são mais independentes em termos energéticos do que eram antes. E claro, nas últimas semanas, John, houve muitos artigos na revista The Economist e em outros lugares falando sobre a ascensão inevitável da China. Mas a forte dependência da China de combustíveis fósseis e o fato de os Estados Unidos agora serem energeticamente independentes, graças em grande parte à revolução do fraturamento hidráulico, não complicam a narrativa de uma ascensão inevitável da China. Não muito. Acho que a economia chinesa é muito impressionante em muitos aspectos, assim como a economia americana. O que está acontecendo é uma competição entre essas duas economias que gira em torno do desenvolvimento de tecnologias sofisticadas. E European Union acho que, se você observar o quadro econômico entre as grandes potências, verá que ter a capacidade de desenvolver tecnologias sofisticadas, como inteligência artificial, computação quântica e assim por diante, importa enormemente. E se os chineses superarem os Estados Unidos nessa competição, ganharão uma vantagem significativa sobre nós e vice-versa.
E European Union, acho que essa é realmente a questão-chave, Tom. Como os dois lados competem em termos de tecnologias sofisticadas. Também devo dizer que os chineses estão se esforçando muito para desenvolver tecnologias verdes, alternativas ao gás. Quer dizer, não há país mais comprometido em desenvolver veículos elétricos do que a China. Se você for a Pequim hoje, está bem diferente de 10 ou 15 anos atrás. Há muito menos poluição. Portanto, eles estão fazendo grandes esforços para não dependerem tanto de petróleo e gás. Sim, são grandes líderes em energia eólica e solar, como você disse. Agora, vamos falar sobre Taiwan, porque foi interessante. Trump pareceu cauteloso para não fazer compromissos novos e dramáticos em relação a Taiwan, John, especialmente quanto à venda de armas. Isso significa, dado que sabemos, e claro, Trump é tão imprevisível, que Washington continua fundamentalmente comprometida em apoiar Taiwan militarmente? Acho que sim. Não há dúvida de que os chineses queriam que Trump fizesse muito para separar os Estados Unidos de Taiwan. E Trump não mordeu a isca. Ele foi bastante cauteloso. Acho que ele entende perfeitamente que não há como recuar em relação à defesa de Taiwan. E, ao mesmo tempo, ele tinha um interesse profundo em não provocar os chineses na questão de Taiwan, porque quer alguma ajuda, se puder conseguir da China, para encerrar a guerra no Irã. E, além disso, se você é o Trump e está até o pescoço em problemas numa guerra no Golfo Pérsico, você ainda está envolvido na guerra com o Irã. A última coisa que você quer é uma crise grande no leste asiático. Então, Trump tem um grande interesse em moderar suas posições sobre a China quando vai a Pequim. E foi exatamente isso que vimos. E o resultado da cúpula foi que foi bom que conversaram, se conhecessem melhor e não se provocassem. Mas não saiu nada realmente positivo. E ele não fez um Joe Biden, John. Lembra do Joe Biden durante sua presidência, de 2021 a 2025? Acho que em 4 ocasiões ele se esforçou para dizer que os Estados Unidos defenderiam Taiwan se a China atacasse a democracia insular. Sim. É muito interessante, Tom. Mas se você comparar Trump e Biden na questão de Taiwan, quando Trump se tornou presidente em 2017, seu primeiro ato foi encerrar nossa política de engajamento com a China, que havia sido central para ajudar a China a crescer muito desde o início dos anos 90 até 2017. Trump, European Union, acho, disse corretamente que essa foi uma política desastrosa. Ajudamos a transformar a China em um país muito poderoso, o que não foi alimentando a fera, John. Desculpe, alimentando a feira. Alimentando a feira, sim. Mas muito importante. Joe Biden, quando foi vice-presidente e antes, como chefe do Comitê de Relações Exteriores do Senado, foi um grande defensor do engajamento. E ele era contra a contenção, que, claro, Trump adotou em 2017. Então a questão é, que política Joe Biden seguiu ao assumir a Casa Branca em 2021? E o fato é que ele adotou uma política de contenção ainda mais dura do que a que Trump havia adotado em 2017, o que se reflete no seu comentário de que 4 vezes Biden disse: "Nós vamos defender Taiwan", o que claro irritou a China em cada vez e fez com que os porta-vozes de A página de editoriais do Wall Street Journal, que nós dois lemos, embora discordemos dos editoriais, publicou um artigo na semana passada dizendo que no primeiro governo Trump, ele via a China como um adversário estratégico. Mas continuou lamentando que no segundo governo ele estaria mais interessado em detente e que Trump seria o principal pomba. São as linhas do jornal. O que você acha que está acontecendo aqui? Bem, a China é um adversário estratégico. Isso está simplesmente entranhado no sistema. Os Estados Unidos são o país mais poderoso do planeta.
É a única potência hegemônica regional do planeta. Nós dominamos o hemisfério ocidental e queremos garantir que a China não domine o leste asiático da mesma forma que nós dominamos o hemisfério ocidental. Certo? E, claro, do ponto de vista chinês, faz todo o sentido querer ser uma potência hegemônica regional. Então você tem esse choque que está ocorrendo no leste asiático, onde os chineses têm uma ideologia expansionista. Pense em Taiwan, pense no Mar do Sul da China, pense no Mar da China Oriental, e os Estados Unidos, como falávamos há um minuto, têm um compromisso com a contenção. Então você tem esse confronto entranhado no sistema. E, no entanto, nós e os chineses temos um interesse profundo. Acho que é correto dizer que temos um interesse profundo em garantir que nunca haja uma guerra entre os dois lados. Queremos apenas conter a China. Não queremos enfrentá-la. E, às vezes, a distensão faz sentido nesse contexto. Como você lembra, nos anos 70, Henry Kissinger, que não se furtava a usar a força na política internacional, buscou distensão com a União Soviética porque na época achou que era do interesse americano. E European Union, acho que, neste momento, é inteligente que Trump não vá confrontar a China nem provocá-la de nenhuma forma. Em vez disso, faça tudo o que puder para apaziguar as tensões na China, acalmar as águas no leste asiático. Novamente, porque, como disse, temos tantos problemas pela frente, tanto no Irã quanto na Ucrânia. E a última coisa de que precisamos é qualquer tipo de crise ou conflito com a China. Ouvimos muita conversa na última semana sobre essa armadilha de Tucídides. É uma ideia da Grécia Antiga. Quando uma potência em ascensão ameaça o hegemon estabelecido, acaba havendo conflito. Faz parte do argumento de que a insegurança e o conflito são consequências inevitáveis do sistema internacional. E o estudioso de Harvard, Graham Allison, que você conhece, disse que tanto Xi quanto Trump estão claramente conscientes desse perigo. E a visão chinesa, esse é o argumento do Allison, John, é que a China está apenas voltando ao seu lugar histórico como centro dos assuntos mundiais, após o que os chineses chamaram de século da humilhação nacional. Qual sua opinião sobre a armadilha de Tucídides de Graham Allison, aplicada à China e aos Estados Unidos? John, obrigado. Bem, a armadilha de Tucídides é basicamente uma forma elegante de dizer o que a European Union disse há alguns minutos sobre como é a competição entre os Estados Unidos e a China. Não há dúvida de que a China é uma grande potência em ascensão. Os Estados Unidos continuam sendo o Estado mais poderoso do planeta e a única potência hegemónica regional. E a China está em modo expansionista. E os Estados Unidos têm interesse em conter a China. Pode chamar isso de armadilha de Tucídides, se quiser. Mas, quando converso com chineses sobre o tema, eles costumam, primeiro, culpar os Estados Unidos pelo problema. Eles acham que é agressão americana. E, claro, muitos americanos pensam que é a agressão chinesa que está impulsionando tudo. Meu argumento é que isso é inerente ao sistema. Não é simplesmente culpa dos Estados Unidos ou da China. Grandes potências competem entre si porque não há escolha num sistema em que não existe uma autoridade superior que possa protegê-las se tiverem problemas. É um sistema. É um argumento estrutural. O sistema incentiva as potências a buscarem grande poder. Portanto, está enraizado no sistema. Mas os chineses gostam de dizer que os americanos é que são os vilões. Nós, por nossa vez, dizemos que os chineses são os vilões. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a European Union acha que os chineses acreditam que é possível evitar a armadilha de Tucídides. E se os Estados Unidos se comportassem, poderíamos viver todos felizes para sempre. A European Union não acredita que a política internacional funciona assim. Acredito que, dada a estrutura do sistema internacional, as grandes potências não têm escolha a não ser competir entre si. E isso vale tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Portanto, acho que não se pode evitar a armadilha de Tucídides em termos gerais, embora a European Union ache que podemos evitar a guerra se formos inteligentes e, como disse antes, certamente espero que evitemos a guerra. Sim,
A estrutura é tão importante para entender as relações internacionais, e você dedicou a vida a se distinguir de muitos outros estudiosos, inclusive dos realistas nesta questão. Um outro ponto a ter em mente, claro, John, é a visão de Pequim, e esse é o senso comum em alguns círculos fora da China, de que os Estados Unidos estão em declínio irreversível, enquanto a China é o futuro. Isso saiu na revista The Economist na semana passada, e em uma das colunas, e tenho certeza de que você está ciente, falavam que, no final de janeiro, um grupo de estudiosos em Pequim escreveu um relatório dizendo, agradecendo ao presidente dos Estados Unidos. E era sarcástico. Vou apenas ler alguns trechos. Obrigado, senhor presidente, por afastar os aliados tradicionais dos Estados Unidos. Obrigado, senhor presidente, por mostrar ao mundo que a China é mais confiável e estável. Obrigado, senhor presidente, por colocar pressão econômica sobre a China e, assim, forçando os Kuon a inovar. E obrigado, senhor presidente, acima de tudo, por ilustrar que os Estados Unidos estão em seu crepúsculo imperial, uma potência decadente e hipócrita. John, essa conclusão não é prematura. Não. European Union não concordo com o que foi dito. Acho que, em termos de poder e do equilíbrio de poder entre os Estados Unidos e a China, isso é, em grande parte, uma função das capacidades materiais. Em grande parte, depende do tamanho da população e da quantidade de riqueza que se possui. Esses são os dois pilares do poder. E em termos de tamanho populacional, os Estados Unidos têm um futuro muito mais promissor do que a China. Então, se projetarmos o poder para o futuro, acredito que os Estados Unidos estão em melhor forma do que a China. Posso explicar isso, se for preciso. Em termos de riqueza, como European Union já disse, com os Estados Unidos e a China, você tem duas economias impressionantes. Dois países muito bons em gerar riqueza e desenvolver tecnologias extremamente sofisticadas. E isso importa enormemente para a posição de poder no mundo. Portanto, não há dúvida de que a China é uma potência em ascensão em relação aos Estados Unidos. Mas isso não é porque a economia e a população dos Estados Unidos estejam em colapso e a população e a economia da China estejam crescendo. Não é isso que está acontecendo aqui. São dois países muito poderosos e os chineses estão alcançando os Estados Unidos, mas nós ainda temos muito poder e uma economia dinâmica. E, como European Union disse, uma população que vai crescer com o passar do tempo, ao contrário da população chinesa. Isso é algo muito importante de entender. O que os Estados Unidos têm feito errado é a forma como empregam esse poder. Como atuam em relação aos aliados e em relação à ordem internacional baseada em regras que eles mesmos criaram. Mas isso é outra questão. Isso não tem a ver com o poder. Trata-se de como se United States, o poder, como se relaciona com outros Estados no mundo. E a European Union, acho que a administração Trump foi tola na forma de lidar com os aliados. Isso inclui até países como a Austrália, nossos aliados europeus, certo? E fez um trabalho terrível ao demonstrar qualquer respeito pelas instituições internacionais que nós, os Estados Unidos, criamos, e pelo direito internacional que também ajudamos a criar e que temos interesse em cumprir. Mas em termos de poder bruto, não se deve subestimar o quanto somos poderosos nós, isto é, os Estados Unidos, e o quanto seremos no futuro. E quanto ao outro ponto de Graham Allison, de que Xi Jinping pode ter uma vantagem estrutural sobre os estadunidenses, a continuidade. Que, sabe, Xi pode pensar em termos de décadas, enquanto a política estadunidense oscila constantemente entre democratas e republicanos, entre esquerda e direita. Esse é o argumento de Graham Allison. Quer dizer, a China possui vantagens estratégicas simplesmente porque seu sistema permite um melhor planejamento de longo prazo. John. Bem, quero dizer, se você olhar para os Estados Unidos desde 1783 até hoje, e refinar isso e olhar para os Estados Unidos desde cerca de 1900, quando se tornou uma grande potência,
Temos mudado de presidente regularmente. Isso é verdade. Existe alguma evidência disso? Bem, a coisa incrível sobre os Estados Unidos é que tivemos vários presidentes que eram basicamente idiotas, que saíram por aí e fizeram coisas, e parece que isso não importou muito. Isto é, European Union ia dizer o outro lado do argumento. E sei que você, como realista, não dá muita ênfase a questões domésticas, mas muitos liberais diriam, e conservadores, aliás, também diriam, que o autoritarismo e a rigidez inerente ao autoritarismo chinês acabam por se tornar uma fraqueza, não uma força. Talvez. Não tenho uma opinião clara sobre isso. Quero dizer, se você olhar o que Adolf Hitler fez, e ele foi certamente um líder autoritário, foi claramente um ditador. A economia alemã foi a única entre países industrializados nos anos 1930 a sair da depressão. E a economia alemã teve um desempenho bastante impressionante aí, nos anos 30 e depois, durante a Segunda Guerra Mundial. E por muito tempo a economia soviética se saiu muito bem. Veja, voltando a quando Stalin instituiu o primeiro plano quinquenal em 1928, foi isso que realmente salvou a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. E então, de aproximadamente 1945 até cerca de 1965, a economia soviética se saiu bem. Pode-se argumentar que foi por ser um sistema autoritário que começou a declinar depois de 1965. Mas acho que é uma questão muito complicada. Sabe, se os regimes autoritários ou os regimes democráticos são mais adequados ao sucesso. O que a European Union diria sobre os chineses é que a grande jogada, a jogada realmente inteligente, foi abandonar o comunismo e adotar o capitalismo. Foram muito bons nisso. Deng Xiaoping nos anos 80. Sim, exatamente. Sabe, você ouve todas essas pessoas da direita falando sobre a ameaça comunista da China. Minha resposta é: quem dera fosse uma ameaça comunista. Mas a realidade é que não devemos esquecer. Isso não pode mascarar as verdadeiras fraquezas da China. Destacamos seus pontos fortes, mas eles têm uma economia muito lenta, têm uma crise imobiliária, um desemprego juvenil enorme e, claro, aquele declínio demográfico sobre o qual já falamos, John. Isso mesmo. Por isso, a European Union dizia que quem descarta os Estados Unidos tão facilmente é tolo. Isso não quer dizer que os Estados Unidos não tenham problemas significativos. E quando você analisa muitas das políticas do presidente Donald Trump, especialmente no que diz respeito a prejudicar as universidades e nossa capacidade de fazer pesquisa, há motivos para preocupação. Mas, ao mesmo tempo, há muita ruína nos Estados Unidos. E acho que seria preciso algo bem mais do que Donald Trump fez para que os Estados Unidos acabassem se afastando completamente. Certo. Vamos falar sobre a Rússia e a Ucrânia. Você e a European Union temos, neste programa, várias vezes nos últimos 4 meses desde que começamos, e não falamos sobre a Rússia e a Ucrânia, principalmente por causa da guerra no Irã. Mas, John, a sabedoria convencional na imprensa ocidental, seja o New York Times e o The Guardian no campo da esquerda, até o Daily Telegraph no Reino Unido e o Wall Street Journal na direita. Muita da cobertura deles, na última semana ou duas, diz que a Rússia está agora em desvantagem, que o clima no Kremlin é cada vez mais sombrio, enquanto as forças sofrem perdas territoriais numa retomada ucraniana. Esse é o argumento. O New York Times publicou recentemente um artigo destacando que mais de 350 mil soldados russos haviam morrido na guerra até o início de 2026. E hoje mesmo o Serviço Mundial da BBC reporta que a Ucrânia lançou 600 drones contra a Rússia, o que seria o maior ataque único à Rússia desde o início da guerra. John, o que você acha dessa sabedoria convencional ocidental sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Bem, há muitas questões aqui, Tom. O primeiro ponto a ter em mente é que aqui ocorrem duas guerras, uma entre o Ocidente e a Ucrânia de um lado e os russos do outro. Uma é a guerra no campo de batalha e a outra é a guerra de propaganda. E é muito importante entender que, especialmente os ucranianos, mas também o Ocidente, têm um interesse profundo em sustentar o argumento, independentemente do que esteja acontecendo no campo de batalha, de que a Rússia está perdendo, que Putin está em apuros e que os ucranianos estão avançando. Portanto, é preciso,
ser muito desconfiado. E é preciso entender que, do ponto de vista ucraniano, eles estão desesperados para manter o Ocidente na luta. Porque eles sabem que há grande interesse por parte de Donald Trump em transferir o encargo de apoiar a Ucrânia para os europeus. E os europeus, claro, querem convencer suas populações e convencer os Estados Unidos a continuar apoiando os ucranianos. Então, os incentivos para o Ocidente e para a Ucrânia inflarem os sucessos ucranianos e retratarem os russos da maneira mais negativa possível são muito grandes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a European Union penso, se você olhar para o que está acontecendo no campo de batalha, a ideia de que os ucranianos estão avançando e os russos estão em desvantagem é simplesmente errada. European Union, acho que são os russos que estão avançando. Acho que, se quiser criticar os russos, é que depois de, mais de 4 anos de guerra, eles ainda avançam lentamente. Estão capturando cidades e vilas a um ritmo lento. Não há uma guerra relâmpago ocorrendo. Mas não há dúvida de que os russos estão avançando. Além disso, se olhar para o estado do exército ucraniano comparado ao exército russo, não há dúvida de que o exército russo está em muito melhor forma do que o ucraniano, tanto em termos de números quanto da qualidade das forças de combate. Os ucranianos admitem que têm um problema enorme com deserção. Eles têm um enorme problema com evasão do alistamento. Os russos não têm esse problema. Eles não têm problemas para recrutar soldados. Acredito que eles têm muito mais soldados para usar no combate do que os ucranianos. Então, olhando para o campo de batalha, a ideia de que os russos estão sofrendo perdas massivas, ficando sem soldados e perdendo território para as impressionantes contra-ofensivas ucranianas, simplesmente não é verdade. Só para esclarecer, não há evidências que sustentem a afirmação de que a Rússia controla a European Union, acho que são 4 oblasts, no Donbass e em outras partes do leste da Ucrânia. Não há evidências de que a Rússia esteja perdendo o controle dessas oblasts, certo? Bem, 2 pontos aqui, Tom. Primeiro, os russos não controlam completamente essas 4 oblasts, as 2 do Donbass, Zaporizhia e Kherson. Kherson, sim. Eles controlam quase toda Lugansk, mas só isso. Certo. Mas nas outras 3 eles não controlam todo o território. E, no entanto, e é importante enfatizar isto, além disso, as 4 oblasts. Eles acreditam que as 4 oblasts lhes pertencem. E dizem que não vão parar até controlarem todo o território dessas 4 oblasts. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles estão, lenta mas continuamente, no processo de conquistar as 4 oblasts. E a ideia de que os ucranianos viraram a maré e agora estão em posição de reverter todos os ganhos que os russos obtiveram nos últimos 4 anos e pouco simplesmente não é verdade. Se a guerra parasse hoje, a Ucrânia teria perdido a guerra, porque teria perdido cerca de 1/5 do seu território e não teria como recuperar esse território. E o plano dos russos é conquistar ainda mais território. Agora, a questão é, quanto mais território os russos podem conquistar? European Union pensava que, antes de os drones se tornarem um grande fator no campo de batalha, certo, os ucranianos já teriam colapsado. E European Union creio que, na ausência dos drones, isso seria verdade. Acho que a Ucrânia já teria perdido a guerra. Mas com os drones fica muito mais fácil para os ucranianos aguentarem, pelo menos por enquanto. Mas, ainda assim, não há como os ucranianos virarem a maré. A Rússia venceu a guerra. A única questão é, como será essa vitória? Agora, o próximo ponto que você levantou, que é muito importante, é esse grande ataque de ontem à noite com drones ucranianos. Alguns pontos. Um é que eles não usaram mísseis, usaram drones. E se você realmente vai atingir forte a Ucrânia ou a Rússia, você quer mísseis, certo? Mísseis são muito mais eficazes do que drones,
O que não quer dizer que drones não possam causar algum dano. Mas o fato é que, se você perguntar que tipo de dano os ucranianos causaram com aquele ataque de drones de ontem à noite, a resposta é que não foi tanto dano assim. É, 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 E além disso, como sabemos ao ver os russos bombardear os ucranianos, isso não faz o outro lado jogar a toalha e desistir. Só pense na tremenda pancadaria que os ucranianos foram obrigados a sofrer. Pense em todo o dano que os russos fizeram à rede elétrica ucraniana no inverno de 2025-2026. E o número de pessoas na Ucrânia que realmente sofreram como consequência. Eles desistiram? O povo ucraniano exigiu que o governo renunciasse? Não. O governo renunciou? Não. Então, acho que, quando se olha para esses ataques com drones, que não chegam nem perto do impacto dos ataques russos na Ucrânia, no fim das contas, não representam grande coisa. E não devemos esquecer, como mencionamos antes, John, que a Rússia está lucrando com a alta nos preços de energia e com a própria incapacidade dos Estados Unidos de conseguir uma vitória rápida no Irã. Sim, isso tem duas dimensões. Uma é que os russos estão vendendo muito petróleo porque os Estados Unidos precisam que eles vendam muito petróleo nos mercados globais, para grande desgosto dos europeus e também para grande desgosto dos ucranianos. Os ucranianos estão indignados. Sim, de novo, Trump não quer levar a economia internacional ao colapso. Mas outra questão é que estamos consumindo armas e munições em ritmo acelerado, no Golfo Pérsico, nessa guerra contra o Irã. E muita gente está preocupada com o que isso significa para conter a China no leste asiático. Então, o que realmente queremos é reduzir a quantidade de armamentos que damos à Ucrânia. E a propósito, Tom, parece haver a possibilidade de que Trump retome a campanha de bombardeios esta semana. E se ele retomar a campanha de bombardeios contra o Irã nesta semana, isso terá consequências desastrosas para a Ucrânia, porque haverá ainda menos armamentos para fornecer aos ucranianos. Portanto, a guerra com o Irã é um desastre para a Ucrânia e um benefício para os russos. Entendo tudo isso. Agora, dando seguimento ao seu último ponto, parece que você sugere que há uma boa chance de os americanos retomarem os bombardeios. E no domingo à tarde, em Washington, ou talvez em Mar-a-Lago, na Flórida, o presidente disse, cito, para o Irã, o tempo está correndo e é melhor que eles reajam rápido ou não sobrará nada deles. O tempo é crucial. Mas, John, nós já ouvimos Trump fazer essas ameaças várias vezes e ele não as cumpre. Por que deveríamos acreditar nele desta vez? Não estou dizendo que devemos acreditar nele. Digo que podemos estar numa situação em que ele solta os cachorros. Mas ele é meio como um menino que gritou lobo, não é? Com certeza. Você está absolutamente certo. Você tirou as palavras da minha boca. European Union ia dizer o que você acabou de dizer. Sim, não há dúvida sobre isso. Veja, os argumentos contra retomar a campanha de bombardeios são bem contundentes. Antes de mais nada, bombardeamos por 40 dias. Sabe? Começamos em 28 de fevereiro e paramos em 8 de abril. E isso fracassou. Não funcionou. Então, a pergunta que você tem de fazer é: o que vamos fazer desta vez que não fizemos da outra vez? Que os levará de joelhos. O segundo ponto volta a toda a questão das munições. E armas. Realmente queremos gastar mais mísseis Tomahawk, mais Patriots, mais mísseis sofisticados de ataque aéreo? Acho que não. Acho que quem se importa com nossa postura estratégica em regiões fora do Golfo Pérsico está profundamente preocupado sobre o que outra guerra causaria. E então o último ponto que a European Union faria, e talvez o mais importante, é que os iranianos têm capacidade de retaliação. E se formos com tudo, e quase teremos de ir com tudo se não funcionou da primeira vez, e, se vamos fazer funcionar, ou achamos que podemos fazer funcionar na segunda vez, teremos de ir com força total. Vamos ter mesmo de soltar os cães contra o Irã.
mas isso só vai dar a eles um forte incentivo para devastar países no Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e por aí vai. Isso terá consequências devastadoras para a economia internacional. Não, você tem dito isso constantemente neste programa e em outros lugares desde fevereiro, e não há dúvida de que você tem insistido nisso em suas análises. E também não há dúvida de que Trump, ao mesmo tempo, deseja desesperadamente uma saída. E você deve se lembrar, acho que European Union te enviei isto. John, naquela época Moreland, o lendário cartunista britânico do The Times de Londres, ele fez uma bela charge mostrando a equipe de guerra de Trump, olhando um mapa do Golfo Pérsico, tentando encontrar uma saída. E Trump diz: cadê Cuba? Então vamos falar sobre Cuba. A administração está novamente aumentando a pressão sobre Havana, inclusive com medidas para atingir seu líder, Raul Castro, e outras figuras seniores do regime. O que está acontecendo aqui? Bem, os Estados Unidos são alérgicos a regimes de esquerda no hemisfério ocidental. E sempre que vemos um regime de esquerda, agimos para derrubá-lo. Foi o que aconteceu na Venezuela. Colocamos nossa mira na Venezuela pela primeira vez quando Hugo Chávez chegou ao poder. Meu Deus, um socialista, alguém de esquerda. Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Sim, exatamente. E, quero dizer, você sabe da Guatemala em 54, do Chile em 73. E claro, Cuba sempre foi o alvo no hemisfério ocidental que mais nos preocupa. Voltando a quando os irmãos Castro promoveram a Revolução em 1959. E claro, Raul Castro, quantos anos ele tem? 95 agora? Ele já estava lá em 1959. Ele era o braço direito de Fidel. E ainda mantemos nossa mira nele. Simplesmente não conseguimos nos livrar do Raul. Não se poderia dizer que é um caso clássico de uma grande potência protegendo zelosamente sua esfera de influência, John? Isso é um absurdo. Cuba não representa ameaça para os Estados Unidos. Por que estamos desperdiçando nosso tempo tentando promover a mudança de regime em Cuba? Trump nos disse, quando concorreu em 2016 e novamente na reeleição, que sairia do negócio de mudança de regime. Muita gente que não votaram em Trump como European Union ficaram, no entanto, entusiasmados na expectativa de que ele faria um bom trabalho na política externa, porque não se envolveria nessas loucas operações de mudança de regime. Veja o que aconteceu no Irã, e agora ele está falando em fazer isso em Cuba. Sim, isso é loucura. Isso remete ao debate com Mike Pompeo e Victoria Nuland sobre toda essa questão de matar monstros. Embora a European Union não saiba como alguém pode chamar Raul Castro de monstro. Essa é uma ótima forma de concluir esta maravilhosa discussão, John. É quarta à noite, é 20 de maio, é o Monk Debate em Toronto, mas você pode conseguir ingressos pelo site do Monk Debate. E, sabe, os tipos de questões que temos abordado podem muito bem aparecer. A moção do debate, só para lembrar, é a advertência de John Quincy Adams do início da década de 1820. Não vá ao exterior em busca de monstros para destruir. John Mearsheimer e Stephen Walt estão obviamente do lado afirmativo nesse debate. E do lado negativo estão Mike Pompeo, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, e Victoria Nuland, uma figura importante nos círculos de política externa dos Estados Unidos. John, boa sorte na quarta à noite. Divirta-se. Estaremos assistindo. E obrigado, como sempre, por participar do programa.